Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma carta preciosa, que é a carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma. É interessante que o apóstolo Paulo sempre manifestou o desejo de ir a Roma. Por algumas vezes ele expressa isso, e nessa carta ele expressa no capítulo 1, no versículo 11, e depois no capítulo 15, quando ele expressa o desejo de ir, de estar ali. E Deus só permitiu Paulo chegar na Roma no capítulo 28 de Atos, quando ele chega ali, já debaixo da ordem, debaixo da tutela de César, do imperador. Ele apela para César, ele é preso em Jerusalém, enfim, e ele chega ali. Mas essa carta não foi escrita ali. Ela foi escrita provavelmente quando Paulo estava em Corinto, lá pelos anos 55, 56 da era cristã. Ela, segundo os historiadores, foi escrita quase no mesmo período da carta aos Gálatas. E aí alguns dizem que a carta aos Romanos é uma carta aos Gálatas melhorada, né? Alguns dizem isso. O fato é que essa carta, irmãos, com seus 16 capítulos, ela é preciosíssima, porque ela traz a espinha dorsal das doutrinas da salvação. O que nos sustenta na presença de Deus. Nós somos salvos, nós somos crentes, nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos igreja, nós somos irmãos, nós somos povo de Deus, nós somos os eleitos de Deus, enfim. Mas o que nos sustenta é exatamente o que Paulo descreve nessa carta aqui. Paulo vai falar da nossa nova posição em Cristo, da nossa nova condição em Cristo. Paulo vai mostrar aqui agora o que somos, apesar da nossa natureza pecaminosa. Ele vai mostrar o que somos. O apóstolo Paulo, ele, nessa carta aqui, até capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos ele vai aí até o capítulo 11 aproximadamente, que aí no capítulo 12, capítulo 13, ele já vai trazer advertências e responsabilidades à igreja. E aí no capítulo 14, 15, ele vai dizer algumas razões do desejo do seu coração, e no capítulo 16, ele faz a finalização dessa carta. Agora é interessante uma coisa, é que Paulo vai provar aqui nessa carta algo interessante, é que todos nós somos culpados diante de Deus. Paulo vai mostrar isso. Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Todos nós nos tornamos culpados. Então Paulo, com essa narrativa, com essa afirmativa, todos nós somos culpados diante de Deus, o que ele quer dizer? É que se nós aceitarmos que somos culpados, se eu aceito, não, realmente, eu sou culpado, sabe? A minha vida está assim, a culpa é minha. Eu estou vivendo isso, a culpa é minha. Isso está acontecendo, a culpa é minha. Eu vou buscar no Senhor, eu vou buscar em Deus, eu vou buscar nele, algo que vai mudar a minha vida, e é o que Paulo vai mostrar, que em primeiro lugar, a nossa justificação. É algo precioso, é a primeira doutrina, podemos dizer assim, da vida cristã, é a justificação. E é interessante, irmãos, eu tomei hoje aqui uma Bíblia antiga, eu tenho essa Bíblia há muitos anos, eu ganhei de um amigo, o Fiel, em 87, 25/7/87, o Fiel, ele me deu essa Bíblia de presente, e eu uso mais para estudo, porque é uma Bíblia de Scofield, anotada de Scofield, e é interessante que esse autor aqui, ele vai dizer o seguinte, que Paulo, ele vai trazer, logo nesse início aqui, 3 formas de revelação interessantes, contra o mundo pagão, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ele vai mostrar no capítulo 1, como já foi dito aqui pelo pastor Eliel, naquela primeira quarta, dos versículos 19 a 20, o testemunho da criação.
Não é? Para quem não conhece Deus, para quem diz assim, eu não conheço Deus. Aí como é que Deus se revela? Através da criação. Lá em Romanos 1, 19, 20, Paulo vai dizer que todas as coisas, desde a divindade, o seu poder, a sua eternidade, tudo que a gente pode conhecer de Deus, a gente vê, compreende, entende através das coisas que estão criadas, para que através dessas coisas, nós, os homens, nos tornemos inesculpáveis diante de Deus. Inesculpáveis. Então, naquele grande dia, no dia do juízo final, que a Bíblia mostra lá em Apocalipse 20, a partir do verso 11, naquele dia, lá em Apocalipse diz que serão abertos livros. E certamente um dos livros vai ser a própria natureza. Porque há muita gente que vai dizer assim, mas eu nunca ouvi falar de Deus. Eu nem sei se Deus existe, não tenho nem ideia de Deus. Então, certamente, Deus vai mostrar a essas pessoas a sua divindade, o seu poder, a sua criação, a sua revelação, através das coisas que foram criadas. Através das coisas que foram criadas. Não é? Você vê, irmão, que coisa linda e preciosa. Onde é que está a água, normalmente? Onde é que tem água, normalmente? Hein? É no mar, nos leitos dos rios, não é? A água está sempre aos nossos pés, podemos dizer assim. Mas você já viu de onde sai essa água que passa pelos nossos pés? Ela sai das montanhas. Outro dia eu estava assistindo algo naquele canal de, acho que Discovery, né? Estava ali, mostrando um rio na África, um rio caudaloso, bonito. Aí o camarada foi mostrando. Ele começa numa montanha rochosa, sabe? Uma rocha, um lugar difícil. Aí ele sai lá de cima, aquilo desce numa cachoeira e aquilo forma. Agora, irmãos, imaginem alguém dizer assim, não, eu nunca vi Deus. O pagão vai dizer isso, eu nunca vi Deus. Aí Deus pega e mostra como um filme para ele, escuta, meu amigo, e essa água saindo dessa rocha aqui, tão alta aqui, ó, como é que ela sai daqui? Qual foi o ser que botou essa água aqui? Por que essa água nunca cessou? De onde, não é? Qual é a bomba? Podemos dizer assim, uma bomba, né? Que pega a água de baixo e joga ela lá em cima na rocha para ela brotar lá de cima e formar esse rio caudaloso. Então a Bíblia diz que a divindade, o poder, tudo aquilo que a gente pode entender de Deus, ela se revela através da criação no capítulo 1. Agora, não é? Contra o moralista. Aí Paulo vai trazer uma revelação aqui contra o moralista. Aquela pessoa que diz, não, eu não tenho lei, mas eu sou certinho, as coisas acontecem na minha vida porque eu sou bonzinho, não é? E aí eu não preciso dessas coisas, eu tenho a minha justiça própria. Isso está no capítulo 2. Aí Paulo vai mostrar para ele o quê? O testemunho da consciência. Paulo vai dizer no capítulo 2, no versículo 15, que as pessoas que não têm lei, que acham que não tem lei, acham talvez que estão acima da lei. Aí Paulo diz que eles têm como lei a sua consciência, que ora os acusa e ora os defende. E a consciência, irmão, será um outro livro usado por Deus lá no juízo final. É um outro livro que Deus vai usar. Vai mostrar para essas pessoas que vão chegar naquele dia e dizer, não, eu não sou como esses demais aí, não, eu vivi acima da lei, sabe? Eu tinha minhas normas, eu tinha minhas regras. E aí Deus vai usar o quê? A consciência. Deus vai mostrar que muitas vezes a consciência acusou, muitas vezes a consciência condenou, não é? Porque para cada tipo de situação, Deus tem uma resposta. E é interessante que tanto a natureza quanto a consciência são livros que Deus vai usar para poder julgar as pessoas no juízo final. Aí nós chegamos agora no capítulo 3. Chegamos no capítulo 3. E contra o judeu. Porque é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Roma, se você ler essa carta com cuidado, você vai encontrar Paulo falando muito de judeus e de gentios.
No capítulo 9, ele vai falar dos benefícios que os judeus receberam. Eles receberam 7 benefícios: o culto, a lei, os pais, os profetas, sabe? São 7 coisas, a glória, 7 coisas que Deus mostrou ali para eles. E no capítulo 11, Paulo vai mostrar que esses judeus, por causa da sua incredulidade, eles foram tirados da videira verdadeira e nós fomos enxertados. Então, Paulo, na carta aos Romanos, ele discute muito a questão do gentio e do judeu, porque todos dois, diante de Deus, querem se achar justos, não é? O judeu porque tem a lei. Não, eu tenho a lei. Então, o judeu carrega consigo a sua lei. Eu tenho a lei, então isso aqui é que me salva, eu vivo minha vida de acordo com essa lei. Já os gentios, que não têm lei, conforme Paulo diz no capítulo 1, não é? Eles têm a lei da consciência. E eles acham que não precisam de lei. O gentio não precisa de lei, sabe? Não precisa, mas eles têm a lei da consciência. E o que Paulo vai mostrar? Paulo vai mostrar agora, a partir do capítulo 3, irmão, que diante de Deus, nem judeus, e nem gentio, e nem ninguém é justo. O que os judeus têm aqui? Capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo vai dizer no versículo 2, muita. A vantagem do judeu e a utilidade da circuncisão, Paulo vai dizer, são muitas, sob todos os aspectos, não é? Os judeus, ele tem vantagem por causa da lei, e a utilidade da circuncisão são muitas. É interessante que a circuncisão aqui, que Paulo está falando, não é? Era o quê? Era quando as crianças, o macho, o menino, nascia, e ali era cortado como se fosse uma cirurgia de fimose, né? Aquele prepúcio ali que cobre o pênis da criança era cortado, tirado ali, enfim. E aí, aos olhos de muitos, isso seria até uma aberração. A própria mulher de Moisés, quando ele se encontra com ela, né, que ele precisa circuncidar os seus filhos, que ela vê-los sangrando, né, porque já eram grandes, a mulher de Moisés lá em Êxodo vai chamá-lo de assassino, porque ela não compreendeu aquilo. Era uma coisa absurda a circuncisão. E é interessante que hoje a ciência prova, não é, a razão e a grandeza e a utilidade da circuncisão. Porque aqueles homens circuncidados, eles não tinham doenças, não tinham problemas renais e uma série de outras enfermidades que acontecem, eles eram livres dela por causa da circuncisão. Hoje está provado cientificamente o valor, a utilidade e a importância disto aqui. E Deus, na sua sabedoria, ele disse, olha, que eu quero que todos sejam circuncidados. Aquilo ali trazia também uma marca na vida do povo de Deus. Aquilo ali, irmão, nada mais, nada menos foi a circuncisão do que um pacto, uma aliança que começou com quem? Com Abraão, não é? O pai da nação. Deus começa com ele. E é interessante que aqui no capítulo 3, Paulo vai dizer, qual é a vantagem, qual é a utilidade? Muitas, sobre muitos aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está mostrando aqui que a vantagem dos judeus sobre os gentios é que os gentios não tinham lei, os judeus tinham. Deus confiou os oráculos da lei, os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus, as leis, toda a observação de Deus quanto ao relacionamento social, moral, conjugal, espiritual, tudo estava na lei, ou está na lei. E o judeu, ele carrega esse peso sobre ele, essa responsabilidade sobre ele. Aí Paulo vai mostrar nesse primeiro momento até o versículo 8 do capítulo 3, irmãos, não é? É de que muitas vezes, Paulo vai mostrar aqui que os judeus, se valendo de que eles têm a lei, não é? Eles se julgavam o quê? Mais importante que os demais.
Mas de que adianta a lei? Paulo vai dizer aqui, ó. E daí? Se alguns não creram. Com lei, tinha uma lei. Mas Paulo vai dizer, e daí? Deus confiou os oráculos a vocês, mas vocês se tornaram incrédulos. E isso é um aviso para nós hoje. Eu posso ter a Bíblia, eu posso ler a Bíblia, eu posso conhecer todos os livros da Bíblia, e assim mesmo não acreditar em quem? Em Deus. Eu posso não acreditar. Quantas pessoas leem a Bíblia, irmãos, apenas para adquirir sabedoria, conhecimento? Agora, feliz é quem lê a Bíblia para alcançar nela a vida eterna. Foi isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ler a Bíblia para conhecer, né, saber dos salmos, saber de provérbios, saber dos profetas, saber disso, saber daquilo, é importante, é interessante, mas o que sobressai da Escritura, irmãos, não é o conhecimento, é a revelação da vida eterna. Nós precisamos ler a Bíblia para alcançar a salvação, para alcançar a santificação, e não para encher a cabeça e o coração de textos e mais textos, né? E dizer assim, não, eu conheço, eu posso recitar o Salmo 119, eu tive a preocupação de decorar os seus 100 e tantos versículos aqui, ó, eu sei tudo de cor. Muito bem, e agora aplica isso como na sua vida? É disso que Paulo está falando. Tinham lei, mas eram incrédulos, sabe? Eles não acreditavam, e Deus falou disso lá no Antigo Testamento. Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo é um povo incrédulo, sabe? É um povo que não acredita muito não, sabe? E é interessante, irmãos, que Paulo vai mostrar em todo o tempo, aqui no capítulo 3, que quem justifica o homem não é a lei, não é o seu conhecimento da lei, não é a sua consciência, mas é Deus. Porque nós não temos condições diante de Deus de nos justificarmos. Aí eu chego diante de Deus e digo o que para Deus? Vamos lá, o que eu digo para Deus? Ô Senhor, estou aqui, tu sabes, né? Eu sou bonzinho. Aí Deus diz, eu te conheço. Senhor, tu sabes, né? Você quer ver um texto sobre isso, irmão? É quando sobe para o templo, né? Aquele publicano e um pecador. Jesus disse que o publicano se coloca de pé ali e ele ora, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço isso, Senhor. Sabe o que aquele homem está fazendo? Se justificando. Ao lado dele tem um pecador, que Jesus disse que não tem coragem nem de levantar a cabeça, de cabeça baixa ali, ele falou, ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim que sou um pecador, tem misericórdia de mim, sê propício a mim que sou um pecador. Aí Jesus termina dizendo, qual dos dois saíram dali justificados? Aí Jesus falou, foi o pecador. O pecador que reconheceu, e aí ele diante de Deus, ele vai dizer, olha, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Já o outro aqui vai dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, irmão. Nós temos que aprender com a palavra uma coisa, diante de Deus, como diz Paulo aqui, não há um justo, nenhum sequer. Não adianta a gente chegar diante de Deus, tentar orar, não é? E justificar-se diante de Deus. Senhor, tu sabe, poxa, Senhor, é tal, Jesus, é tal, não sei o quê. Aí Deus olha para a nossa natureza e fala assim, olha, a culpa é sua. Porque normalmente, como é que a gente se justifica? Hein? Botando a culpa em quem? Em alguém. Quando Deus chega lá no Éden, lá em Gênesis 3, e aí ele fala para Adão, e aí Adão, o que houve? Você escondeu? O que houve aí? Ah, se eu ouvi tua voz e temi, porque eu estou nu. Ué, mas quem te disse que você estava nu? Eu nunca falei que você estava nu. Quem te falou? E aí, o que houve, Adão? Sabe o que é, senhor? Eu vou te dizer, olha, não foi minha culpa, não. Você sabe, você me conhece, né? A gente, toda viração do dia você vem, eu converso contigo, você já me conhece, né, senhor? O senhor não me conhece? O senhor tá, Adão, fala, desembucha. Foi a mulher.
Adão não teve coragem de dizer assim, fui eu. Não é? Foi a mulher. Sabe por que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Apesar de tantas coisas terem acontecido com Davi. Porque quando o profeta chegou na casa de Davi, em duas ocasiões, não é? Quando ele cometeu aquele adultério com Batseba, ainda o homicídio com seu marido, e depois quando ele faz a contagem do povo, lá em 2 Samuel 24. Quando o profeta chegou, que contou aquela primeira história da ovelha, não sei o quê, aí falou, esse homem é você, Davi, esse homem aí é você. Ele falou, estou na mão de Deus. Na hora. Eu estou na mão do Senhor, o Senhor vai fazer comigo agora o que Ele quiser. Se Ele quiser me matar, Ele me mata. Davi, sabe, ele não cria uma outra história não, irmão. Ele não cria uma outra história. Lá em Samuel 24, quando ele faz aquela contagem, que o anjo do Senhor está em Jerusalém, para matar o povo, era o juízo de Deus sobre a nação, que Davi chegou ali diante daquela eira de Araúna, quando ele saiu, a Bíblia diz que ele viu o anjo do Senhor sobre Jerusalém, com a espada na mão, e ele fala com Deus, Senhor, o caso é comigo, fui eu que pequei, essas ovelhas aí não tem nada a ver com isso não, se tu tem que passar a espada em alguém, é comigo, vamos embora, é comigo aqui, o negócio é comigo. E isso, irmãos, tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque em vez de justificar-se, ele se declarava o quê? Pecador, transgressor, sabe? E essa é a melhor maneira da gente se relacionar com Deus. É a melhor maneira, irmão. É a gente chegar para Deus e dizer, Senhor, vamos lá, pequei, é comigo mesmo, vamos lá, vamos resolver o problema aí. Culpa é minha, fui eu, e sou eu, e é eu. Porque diante de Deus, a Bíblia diz, não tem um justo. Não é verdade? O que Paulo vai dizer no capítulo 3 aqui? Ó? Nós temos que correr, porque esse negócio é animado. Não é? Versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo vai descrever dos versículos 10 até, não é, o versículo 20, a situação, o que está acontecendo, não é? Aí ele vai falar que a boca, a língua, o comportamento, não tem temor diante de Deus, enfim. Aí é interessante isso, que Paulo vai colocar aqui, ó, no versículo 20, Paulo termina dizendo, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual foi o papel da lei, irmãos? Mostrar o pecado. A gente só sabe que peca porque alguém colocou assim, ó, não faça isso. Entendeu? Você pega o seu carro e aí pega essa rodoviazinha, essa estradinha aqui, essa rua aqui, ó, aí sai correndo aqui, aí chega lá na frente e fala, meu amigo, você correu demais. Não corri não, porque tinham 3 placas avisando ali que era 60 ali, ó, o senhor passou a 100. Quando tem um aviso, irmão, quando alguma coisa nos avisa e que a gente ultrapassa esse aviso, a gente faz o quê? Peca. A lei foi para mostrar isso. A lei dizia para o homem assim, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, faz aquilo. E quem é que não fazia? Hein? Quem é que não fazia? Ora, não é? Se você não fazia 3, você fazia 2. Se você não fazia 3 nem 2, fazia uma. De algum modo, em alguma coisa, eu, você, nós, os judeus, todo mundo transgride. Transgride. Não é? Você entrou na igreja, você agora é crente em Cristo Jesus. Você agora não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Não é? Jesus veio nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estabeleceu a igreja, preparou os discípulos. Em Atos dos Apóstolos, ele inaugura a igreja.
E a igreja é inaugurada, a igreja se expande, a igreja avança. E o que nós temos de Romanos até Judas? Epístolas, cartas, para quê? Para ensinar como a igreja agora vai se conduzir, vai andar. Para que são essas cartas aqui? É ensinando para a igreja. Ó, irmão, não faz isso, não faz aquilo, e tal, e não mente mais, e não sei o quê. E essas coisas fazem o quê? Elas mostram o que nós somos, não é? Eu não tenho conhecimento do pecado, de quem eu sou, até que eu tomo conhecimento de quê? Da palavra. Aí quando eu leio a palavra de Deus, eu digo, ih, rapaz, o negócio aqui é sério. Paulo está dizendo aqui que eu não sou mais de mim mesmo, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu não posso mais me prostituir, e o negócio agora está sério, eu vou ler para o outro, não é? E Paulo está dizendo aqui para não mentir mais, e tal, e quem furtava não furta mais, e quem, o negócio agora, aí vou lendo. E o propósito dessa nossa lei aqui, ou dessa série de leis, de Romanos até Judas, qual é? Mostrar o que somos, não é? Mostrar o que somos. E aí quando eu leio a palavra, que eu descubro o que eu sou, eu leio aqui a Bíblia, eu digo assim, olha, não é? Tem que ter santidade, assim, assim, assim. Aí eu olho para mim e digo, ih, não estou com isso não. Esse negócio aqui dessa santidade aqui, ó, não estou vivendo isso aqui não. Qual é o propósito? É me espantar? É me afastar? Bom, isso aqui eu não vou conseguir mesmo, isso aqui eu não consigo, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não, ih, piorou para cá? Não, irmão. Isso aqui está escrito para mostrar quem somos e quem Ele é, para nos justificar, para nos confortar, sabe, para nos renovar, para trabalhar em nós, porque a palavra de Deus vai mostrar o que nós somos, mas vai mostrar também o Cristo misericordioso, o Cristo perdoador, vai mostrar o papel do Espírito Santo, vai mostrar que a graça de Deus, ela está sobre nós para quê? Para nos ajudar a superar aquelas dificuldades e agora a gente viver uma vida nova diante de Cristo Jesus. Esse é o propósito da palavra. Não é você ler a Bíblia e dizer, puxa, isso aqui eu não consigo, então eu vou sair da igreja. Não. Você lê e pede graça. Você lê e o Espírito te ajuda. Você lê e corre para os pés dele. E ele vai te libertar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça, ele vai te encher do teu espírito e você vai ser o que a Bíblia diz, uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o propósito. E aqui no capítulo 3, Paulo vai dizer isso aí. Dos versículos 21 até o 28, já estamos terminando, o que Paulo vai mostrar aí? Que agora, irmãos, toda a nossa justiça vem de Cristo Jesus, não é? Paulo vai dizer no verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus aqui? É Cristo. A lei, ela só podia ser, assim, exercida, ela só podia ser cumprida por uma pessoa extremamente justa. Na terra não tinha um justo. Não tinha ninguém justo. Deus precisava de alguém extremamente justo, perfeito. Aí ele olha e fala, não tem um justo, não tem um sequer. Já sei o que vou fazer. Aquela promessa que eu fiz lá em Gênesis 3:15, vou cumpri-la. Aí ele envia o quê? Seu filho. Paulo descreve isso lá em Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Viu? Aí vem Jesus. E Jesus vem como o Cordeiro perfeito, como o sacrifício perfeito, como a justiça perfeita de Deus. Foi por isso, irmãos, que Jesus pôde
pôde morrer na cruz por nós. Porque se Deus fizesse o seguinte, bom, não tem ninguém, então nós vamos fazer assim, vamos botar cada homem na cruz, cada mulher na cruz, e ali ele paga os seus pecados. Vamos fazer assim? Vamos? Deus pega cada um de nós e bota na cruz para a gente pagar os nossos pecados. Quem sairia vivo daquela cruz? Ninguém. Ninguém. O que Jesus fez? Jesus foi à cruz, morreu na cruz e ressuscitou. Paulo aqui em Romanos 4:25 vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa preciosa. Aí Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei. Jesus não veio para descumprir a lei, ele veio para, cumpri-la, todos os seus aspectos. E pelos profetas. Paulo evoca aqui 2 testemunhos, da lei e dos profetas. Porque a lei falava de Cristo, os profetas falaram de Cristo. E quando ele veio, ele pôde dizer, quem dentre vós me convence de pecado? Quem me convence de pecado? Não é? Quando ele chegou nas margens do Jordão, João Batista falou, está aí o Cordeiro de Deus, ó. Olha o Cordeiro de Deus aí para tirar o pecado do mundo. Era o Cordeiro perfeito. Então, irmão, a partir do versículo 21 até o 28, Paulo vai mostrar o quê? Que agora, versículo 24, olha só. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Você lendo de trás para frente esse versículo, você vai entender. Foi preciso a redenção em Cristo Jesus. Redenção é comprar. Jesus com seu sangue nos comprou para Deus. Lá em Apocalipse 5, verso 9 diz, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, a redenção, e essa redenção foi o quê? Um ato da graça de Deus. Foi o que nós fizemos para merecer? Nada. E o que essa redenção e essa graça trouxe? A justificação. Por que Deus nos aceita, irmãos? Por que você chega aqui e ora, Deus te aceita? Porque você canta, Deus te aceita. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia, aí Deus nos aceita, não é, diante dessa mesa. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos justificados. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8. Quem é que intenta acusação contra os eleitos de Deus? Não é? Lá em Apocalipse 12 diz que o diabo é que acusa, o acusador dos irmãos. O diabo está sempre acusando, eu, você, toda hora. Está pensando o quê? Toda hora ele está lá te acusando. Olha fulano aí teu crente aí, olha teu pastor aí, olha tua irmãzinha aí, olha não sei o quê. Aí Paulo vai dizer, quem é que tenta acusação? Porque é Deus quem nos justifica. O diabo toda hora está lá. Olha esse tal de Roberto aí, olha o tal de Chiguê, olha fulano. Aí fala, Satanás, já te falei, quantas vezes já te falei, que ele está debaixo da minha graça, ele está debaixo do meu sangue, ele está debaixo do sacrifício. Quantas vezes eu já te falei, Satanás? Ora, você está debaixo da graça, aleluia. É por isso que Paulo vai dizer, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Isso é algo precioso. E aí, irmão, sabe, versículo 28 concluindo, meu Deus, a senhora voou. Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Qual foi a obra que você fez para ser justificado? Como foi que o Senhor te achou? Quem aqui foi salvo perfeito? Você foi salvo porque era aquela pessoa mais perfeita aqui da freguesia, do anil aqui, né? Era o mais bonzinho, não é? O melhorzinho.
Deus olhou e falou, rapaz, mas ô homem bom, eu vou salvar esse homem, porque ele é bom. Tem alguém assim? Não. Quando Deus nos achou, irmão, Ele pegou do jeito que a gente estava. Deus nos aceita do jeito que nós somos. Sabe? Ele te pega, Ele te aceita, Ele te recebe do jeito que nós somos. Concluímos, o homem é justificado pela fé e acabou. Como é que é isso aqui? A salvação é um ato de fé. A Bíblia vai dizer em Romanos 10 que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. Tudo acontece pela fé no coração. Eu creio. Não, eu creio que se eu confessar Jesus, eu creio que se eu aceitar Jesus, eu creio, Ele vai mudar a minha vida. Começa por um ato de fé. E quando você crê, irmão, tudo acontece. Aí Paulo vai dizer aqui, sabe o que se conclui? Que o homem é justificado pela fé. Não adianta você chegar aqui, aí hoje é ceia, aí você chega aqui com um cabrito, não é? Um cabritinho. Que é isso, irmão? Esse cabrito, não, é pelo meu pecado. Eu trouxe aqui, né? Vou oferecer pelo meu pecado o cabritinho, vou botar aqui no pé da mesa aqui. É assim? Não. Você não tem que trazer nada. Você não traz nada. Só traz você. Pastor, esqueci a Bíblia. Não tem problema. Ah, esqueci o inário. Não tem problema. Esqueci até a roupa mais bonita. Não tem problema. Deus não está ligando para isso não. Deus quer você. Você veio? Então vem. Você chegou? Então vem. Aleluia! É um ato da graça, irmãos, é pela fé. Você entra aqui e diz, Senhor, eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu perdão, eu creio na tua reconciliação, eu creio que meu nome está escrito no livro da vida, eu creio que eu vou morar no céu, e você crê, e as coisas acontecem pela fé. Aleluia! É pela fé, e acabou. Aí Deus nos aceita. Coisa preciosa essa palavra, não é? E aí, irmãos, Paulo vai terminar, versículo 29, 30 e 31, não é? Dizendo o quê? Que Deus é Deus de judeus, é Deus dos gentios? Não, Deus é um só, o qual justifica a todos. Deus justifica a todos. Por que essa carta ela é comparada com a carta aos Gálatas? Porque lá em Gálatas Paulo vai dizer que em Cristo Jesus não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem livre, não tem grande, não tem pequeno, não tem isso, não tem aquilo. Em Cristo Jesus todos somos um. É isso que Paulo vai mostrar aqui, não é? Não, irmão. E ele termina o verso 31 dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque a lei, ela sempre apontou para alguém. É que os israelitas não conseguiam enxergar. Todos os sacrifícios, todas as ordenanças, todos os princípios da lei apontavam para quem? Para Cristo. Só que eles não conseguiam ver Cristo. Eles só viam aquilo ali. Porque no Antigo Testamento havia um véu. Não é? Havia um véu que foi colocado ali, e aquele véu, ele impedia que o povo tivesse uma visão perfeita. Quando Moisés sobe ao monte, que ele recebe a glória de Deus, é colocado um véu sobre Moisés. Lá no tabernáculo também tinha um véu, que separava, ainda que alguém olhasse, não conseguia enxergar lá dentro, ainda que alguém tentasse ver, tinha um véu que separava, que cobria, e as pessoas nunca tinham ideia do que se realizava ali, porque tinha um véu. A lei mandou colocar um véu. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo. Agora o véu está aberto. Aí eu e você,
que não sabemos nada de lei, não somos judeu, não somos descendentes de Abraão. Um veio da África, outro veio da China, outro veio não sei de onde, sei lá de onde eu vim. Eu só sei que eu vim. E eu estou por aqui, e eu entrei e descobri a graça, a misericórdia, o favor de Deus. É isso que Deus quer para nós. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.